Estamos felizes, estamos alegres porque o Senhor nos deu a oportunidade da gente estar na casa dele. Mas o interesse maior de Deus não é a casa que homens constroem. O interesse maior de Deus não é habitar em casas que as mãos de seres humanos podem construir, não. O interesse maior de Deus é morar no seu coração. Amém? Guarde isso para você. Deus quer morar em você, Deus quer morar em mim. Deus quer fazer com que nós sejamos moradas vivas, para a glória do nome dele. Amém? Eu peço a você que abra a sua Bíblia, em nome de Jesus. No Evangelho de João. Eu quero que você abra o Evangelho de João, capítulo 17. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 17, a partir dos versículos 21, em nome de Jesus, do 21 até o 23. Eu quero que vocês acompanhem a leitura deste texto sagrado. Amém? Os que encontraram, digam amém. Os que não encontrou, digam misericórdia a Deus. E a gente vai ter... Amém, irmãos? Assim diz a palavra de Deus: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Amém? Eu quero que você feche seus olhos agora. Nós vamos orar. Nós vamos pedir graça do Senhor para que Ele fale com você. Fale comigo primeiro e edifique todos nós em um só propósito. Senhor Deus, eu te louvo, Deus, eu te agradeço, eu te bendigo, Senhor, porque o Senhor me trouxe aqui, Deus, com propósito, com finalidade. Nós já te louvamos aqui, Deus. Nós acabamos de dizer na sua presença que ao Senhor deve ser dada toda a honra, ao Senhor deve ser dada toda a glória. Nós louvamos o teu nome, nós bendizemos o teu nome pelas nossas vidas, por aquilo que recebemos de ti até hoje, Senhor. Te dizemos muito obrigado, Deus, mas muito obrigado por aquilo que o Senhor vai fazer em nós. Meu Deus, em nome de Jesus, eu não venho falar palavras minhas agora, Senhor. Eu quero, em nome de Jesus aqui, Senhor, partir com eles a tua palavra. Meu Deus, eu quero compartilhar com eles aqui aquilo que o Senhor me deu na minha casa, aquilo que o Senhor me deu na minha vida, Deus. E em nome de Jesus, Pai, que todas essas pessoas que estão aqui hoje, neste momento, me ouvindo, nos ouvindo as Escrituras, sejam edificados, sejam inflamados agora com o teu poder, com a tua palavra, que os corações deles possam arder da presença do Senhor, do prover das Escrituras sagradas sobre a vida deles, meu Deus. Senhor, seja conosco, em nome de Jesus. Continue nos conduzindo, assim como nós sentimos a sua presença ao início deste culto, Deus. Em nome de Jesus, manifeste-se o teu poder, manifeste-se a tua graça e nos edifique com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.
Amém, irmãos? Nós agradecemos a Deus. Os irmãos podem se sentar. Amém? Os irmãos percebem que eu estou um pouco resfriado, gripado. Mas assim, graças a Deus, a gente está melhor um pouco hoje. Eu trabalho num ambiente frio, né? Os irmãos talvez não sabem, nem a todos. E o ambiente é refrigerado. Então, durante quase que uma semana aí, a gente ficou resfriado. E esse momento de estar resfriado, às vezes não passa rapidamente. Mas eu dou glória a Deus, porque eu estou aqui com vocês hoje. Amém, irmãos? Amém? Eu estou feliz, tá? Estou dizendo isso para vocês de coração, né? A convite do nosso pastor de vocês também. O pastor me fez o convite e de uma forma já bem prévia, falou: eu preciso que você esteja lá com eles no dia 17. Eu falei: tudo bem, pastor, a gente está aí, nós vamos te ajudar. E é assim que a gente faz, não é? Não é verdade? A gente procura de uma boa maneira, de uma boa forma, ajudar todos, não só propósito, a respeito do reino de Deus. Irmãos, eu quero ser bem sucinto, vou tentar ser bem breve, vou tentar aqui aproveitar o meu tempo aqui com vocês, dentro daquilo que o Senhor nos deu. A palavra que o Senhor me deu, de verdade, eu estive orando durante alguns dias, estive buscando graça de Deus, estive buscando de uma forma, dentro do tema que foi nos colocado, proposta, desenvolver com vocês aqui. O tema da nossa reflexão tem por título A Unidade Perfeita. Amém? E nós sabemos que diante do conhecimento que temos acerca da palavra de Deus, só existe uma unidade perfeita. Só existe uma proposta de união perfeita. A proposta de união perfeita vem de Deus, não existe de outro ser. A proposta de unidade perfeita vem dos céus para nós. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E é justamente sobre isso que foi o tema que o nosso pastor pediu, né? Falou: filho, vê se tenta desenvolver com os irmãos lá uma palavra que fale sobre a unidade. E é justamente isso. E aí eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, porque a gente vai usar alguns textos aqui, e eu quero que você usasse mesmo a sua palavra, a sua espada, né? Como diz a palavra de Deus. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, é algo bem proposto da parte do Senhor na nossa vida. O Evangelho de João, no capítulo 17, qual é a ideia desse texto? Qual é a mensagem maior desse texto? A mensagem que é apresentada nesse texto de João, capítulo 17, é o momento onde Jesus está orando a Deus, o Pai. É o momento da sua oração, ou seja, é o momento da sua comunhão. É o momento onde ele estava, dentre em outros também, tentando buscar do próprio Pai Celestial, o nosso Deus, a comunhão perfeita, a intimidade perfeita, né? A lição, a propósito, que nós estudamos hoje, é totalmente, parece que um pouco oposto, né? Do que a gente está querendo falar com os irmãos, partilhar com os irmãos aqui hoje. A lição hoje falava de situações que aconteciam na igreja de Corinto, onde eles não tinham isso. Onde eles, em muitos momentos, como igreja cristã, eles não tinham comunhão. E aí a palavra de hoje parece que é o oposto, né? É desenvolver a unidade. A igreja precisa de estar unida, irmãos, em nome de Jesus. Não esqueça disso, nós não podemos esquecer disso. E essa unidade, a perspectiva que a palavra de Deus nos mostra dessa unidade, vai muito além do que você pensa. Sabia? Vai muito além do que eu penso. Vai muito além do que eu imagino sobre o assunto.
A unidade que a palavra de Deus, as Escrituras, nos mostra é de um ponto de vista bíblico e de um ponto de vista espiritual. E isso é sério. Isso é muito sério para as nossas vidas, para os nossos dias. A palavra de Deus, ela vai para a gente pensar isso muito, com mais intensidade. Ela vai falar assim que um reino dividido não pode prosperar. E quando você pensa em unidade, em união, você tem que te remeter muitas informações. Você tem que pensar no casamento. Para os esposos aí, para as esposas, para o casal de noivo, de namorado, tem que começar a pensar sobre isso. Não será próspero e não será abençoado quem tiver um reino dividido. Se os pensamentos deste casal não buscarem assim a verdadeira unidade. Eu digo isso, irmãos, porque assim, eu tenho hoje 4 anos de casado e algumas coisas Deus está me dando graça para compreender. Antes eu tinha uma certa resistência com relação à minha esposa, com relação à vida conjugal, enfim, N fatores. Mas buscando dessas escrituras aqui, Deus está me fazendo ver com os outros olhos. Isso para a glória de Deus, irmãos. Então você tem que glorificar Deus por isso. Eu preciso de glorificar Deus por isso, por essas ações, porque essas ações são para nos aperfeiçoar, nos ajustar aonde existem falhas, aonde existe falta de junção, falta de unidade. Deus vai nos mostrar que caminhos tomar, que decisões tomar diante da palavra de Deus. A igreja de Corinto não tinha isso, é diferente. E eles sofriam horrores por causa da desunião, ou melhor. Eles sofreram, irmãos, coisas terríveis. Talvez eu não vou conseguir pontilhar aqui situações, porque foram muitas. Quando você lê, eu quero que você tenha a oportunidade de ler em casa a carta, tanto a primeira carta quanto a segunda carta, leia mesmo, busque a meditar nas escrituras, na palavra de Deus. Você vai entender no final de tudo isso que eles sofreram horrores por estarem desunidos. Eles tinham problemas conjugais, eles tinham problemas relacionais, ou seja, eles não conseguiam ter um relacionamento interpessoal com os irmãos da própria comunidade cristã. E aí como que esse grupo de pessoas, essa quantidade de gente que se dizia ser cristã da nossa parte. E eu louvo a Deus por essa Bíblia, eu louvo a Deus pela palavra, eu louvo a Deus pelas Escrituras Sagradas, porque a cada dia a gente vai abrindo os nossos olhos, os olhos da fé, os olhos espirituais, segundo as Escrituras Sagradas, para que você comece a formar a sua opinião, mas não uma opinião no seu conceito individual, não uma opinião fazendo valorizar a sua ideia, não, uma opinião cristocêntrica, uma opinião bíblica e uma opinião espiritual a respeito do assunto, e isso agrada a Deus. É isso que Deus quer, irmãos. Deus espera disso, essa atitude nossa, irmãos, desde os antigos tempos. Deus sempre quis isso para Israel quando era período de monarquia, mas Israel nunca quis saber de Deus. Deus quis isso e colocou essas propostas de vida desde os tempos dos profetas, desde tempos de líderes, juízes, homens que tinham autoridade espiritual de Deus. Mas sempre na história houve aqueles que ouviam a vontade de Deus e aquelas pessoas que não ouviam a vontade de Deus. Aqueles que davam crédito o que Deus quer, a vontade exata de Deus, e aqueles que menosprezam, aqueles que desvalorizam a palavra de Deus. E aí, de que lado nós estamos hoje? Quando a gente começa a pensar sobre essas coisas, de que lado nós estamos hoje?
Daqueles que dão crédito às Escrituras ou daqueles que menosprezam a palavra de Deus? Daqueles que inclinam os seus ouvidos à voz do Senhor ou aqueles que não dão ouvidos à voz de Deus? E no meio disso, a gente vai entender que Deus, Ele estabelece caminhos, né? Ele vai estabelecer o caminho largo, né? Nos evangelhos nós temos essas descrições. O caminho largo, ele está aí, leva pessoas. Leva e está levando muita gente. E o caminho estreito, ele também nos leva a Deus. É um caminho um pouco, talvez, na nossa forma de pensar, espinhoso, dificultoso, problemático, mas é um caminho que nós conseguimos chegar até Deus. E isso é importante para a gente pensar hoje. E aí, irmãos, eu quero continuar aqui com vocês. Eu gostaria de ler um texto aqui de Romanos 12, no capítulo 12. Romanos capítulo 12, e o versículo 4 e 5 vai nos mostrar quais as intenções de Deus quando Ele quer trabalhar a unidade na igreja. Quando nós nos tornamos igreja, porque uma coisa nós precisamos de pensar: só se pode se tornar igreja, guarde bem isso para você, aqueles que estão unidos com Cristo, aqueles que de fato, de verdade, buscam estar unidos e desenvolvem uma unidade, uma comunhão aperfeiçoada diante de Deus. O texto que nós acabamos de ler de João fala da comunhão que Jesus tinha. Aí às vezes você talvez pode estar pensando assim: mas ele é Deus, ele tinha ali, ele era Deus e era humano, e então por isso ele teve, talvez na sua forma de pensar, facilidade de desenvolver isso? Não. Jesus mostrou através da sua própria vida que esse tipo de comunhão é possível hoje nas nossas vidas também. É possível, igreja, em nome de Jesus. É possível a gente estabelecer a mesma comunhão. É possível a gente estabelecer a mesma perfeição em unidade diante de Deus. E aí, dando sequência, eu quero ler esse texto de Romanos 12, que vai nos mostrar outro ponto interessante. Diz assim, Romanos 12, versículo 4 e 5: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Glória a Deus. Vê aí, olha a ideia do apóstolo Paulo, a ideia que o Senhor nosso Deus inspira o apóstolo Paulo a mostrar sobre as diferenças. Ou seja, no ponto de vista espiritual, nós somos um corpo ligados diante de todas as partes e membros desse corpo, aonde o cérebro que ordena os comandos é Deus. E nós precisamos de pensar nisso, que quando nós compreendemos isso do ponto de vista bíblico, do ponto de vista espiritual, algumas coisas, algumas ações no nosso convívio, na nossa comunhão, elas são facilitadas. Algumas dificuldades, elas são quebradas. Alguns paradigmas e tipos de resistências que temos pessoais, elas são aniquiladas, elas são exterminadas, porque a gente vai se compreendendo a cada dia melhor um ao outro, irmãos. E isso é o que Deus quer da igreja. A igreja de Cristo, ela tem que ser essa referência. Eu não vou dizer que ela precisa, ou talvez consiga, não, ela tem que ser. A igreja, quando ela chega a esse nível de vida, a esse estilo de vida, vai acontecer algo muito maravilhoso. A palavra de Deus diz que em Atos 2, a igreja de Atos 2, ela tinha essas qualidades espirituais.
A igreja de Atos capítulo 2, versículo 40 em diante, eles tinham essas características espirituais, características dadas por Deus. E aí o que acontecia no final do versículo 42 diz assim, que Deus acrescentava. Deus estava, sabe o que Deus fazia? Explicando melhor o texto, Deus mandava pessoas. Olha, recebem essas pessoas aí, ó. Recebam eles. Esses que não conhecem a mim, esses que não conhecem a minha palavra, amem a eles, tratem eles bem, mostre o meu caminho, edifique, sejam instrumentos, sejam canais, sejam colunas de Deus, sejam colunas em meu nome, para que a salvação alcance. É exatamente isso, irmãos. Eu estou dizendo aqui de resultado. Quando a gente fala sobre essas ações que aconteceu com a igreja de Atos capítulo 2, a partir do versículo 40, a gente está dizendo de resultados que Deus dá quando a igreja ela vive em unidade de verdade, quando ela tem uma unidade sincera, quando ela tem uma compreensão de unidade, não só na sua visão humana, mas na visão de Deus, na visão espiritual, na visão das escrituras sagradas. E essa sim, essa visão solucionará qualquer tipo de problema. Essa visão, esse entendimento, essa compreensão vai jogar por terra todas as nossas indiferenças, todos os bloqueios que temos nos nossos pensamentos humanos, todos os bloqueios de você pensar e dizer assim, olha, eu não consigo entender às vezes esse irmão, os pensamentos desse irmão, eu não consigo às vezes compreender as atitudes dessa irmã, eu às vezes não consigo compreender por que essa pessoa continua agindo dessa forma. Você não vai questionar assim, porque o próprio Deus vai te mostrar e te ensinar que procedimentos você deve tomar, que atitudes você deve agir, quais são as suas ações, segundo os escritos de Deus, segundo as escrituras sagradas, irmãos. Isso é fato, isso é importante. É exatamente isso que o apóstolo Paulo, eu digo que, meu Deus, ele foi um homem que não desistia de tratar dessa igreja. Por isso que a lição nos mostra que a igreja de Cristo, ela está em tratamento, ou seja, existem momentos de cura, existem momentos de restauração, existem momentos de remissão de pecados de pessoas, existem momentos onde Deus está aqui transformando a vida e a mente de pessoas. E a igreja assim, ela prossegue, ela anda, ela caminha para um aperfeiçoamento. Só que o aperfeiçoamento é diário. O aperfeiçoamento não pode ser simplesmente um dia nas nossas vidas. O aperfeiçoamento diante de Deus, ele tem que ser todos os dias em nós, todos os dias da nossa vida. E aí, pensando nisso, eu quis fazer uma pesquisa dessa palavra, da união, unidade. Eu pesquisei alguns dicionário aí nosso, do nosso português. Depois eu fui pesquisar em outro dicionário que diz assim, olha, segundo o dicionário, diz que a união também, ela vem do latim também, que quer dizer onus, uma união, um único, algo que pessoas estabelecem e vivem de uma forma juntas e unidas diante de Deus e em determinadas ações. É isso que nos diz alguns dicionários. Mas eu gostaria também que antes da gente ter informação de um dicionário, seja dicionário bíblico, seja dicionário do nosso português, antes já existiam as escrituras sagradas. Eu não vou dizer talvez para você há quantos anos existe a Bíblia. Talvez eu não vou conseguir ter essa informação para você. Mas para algo que venha ficar frisado nas nossas mentes, não venha apagar das nossas mentes, Deus já há muitos anos estabeleceu parâmetros a respeito da unidade, para que nós hoje, conhecendo desse assunto, conhecendo deste momento que as Escrituras nos ensinam a respeito da união, nós consigamos viver, nós consigamos estabelecer.
E uma coisa é fato, antes de ler o texto, eu gostaria de dizer que, irmãos, se eu não conseguir viver a unidade segundo o projeto de Deus, nenhum momento, eu não serei próspero, eu não conseguirei ser abençoado se eu não tiver uma verdadeira unidade estabelecida, seja do ponto de vista familiar. Como eu já disse e repito, é impossível sermos unidos numa comunidade cristã se nós não tivermos bem no nosso lar, se nós não tivermos bem na nossa casa. E eu digo isso porque em alguns momentos da minha própria vida tive algumas dificuldades nessa área, mas Deus me deu graça para superá-la todas elas. Deus começou a me mostrar através da sua própria palavra, assim como Ele me orientou, Ele está dizendo para você hoje, através dessa mensagem, através dessa palavra hoje: busque tudo isso diante dos escritos dEle, busque tudo isso através da palavra dEle. E aí, o Salmo 133, eu quero ler com você. Esse salmo todos vocês conhecem. Alguns aqui talvez já ouviram esse salmo desde criança. Eu mesmo já ouvi muitos dizer. Eu tinha aproximadamente uns 6 anos, né? Eu comecei a ouvir isso pelos meus avós, não pelos meus pais, porque os meus pais não eram cristãos. Eu já disse isso aqui. A minha mãe ainda, ela continua fora dos caminhos de Deus. Mas eu acredito que Deus, no seu momento certo, Ele trará a salvação para minha mãe, assim como Ele trouxe para a minha família. Salmo 133, olha, eu quero que você preste bem atenção. Eu vou ler de uma forma pausada para você pensar, para você refletir, para você meditar no que Deus tem para nós. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão. E ele desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para todo sempre. Amém, irmãos? Esse salmo, nós vemos que Deus inspirou Davi para escrever esse salmo. E aí o Espírito Santo remete a Davi a pensar sobre o momento onde o primeiro sacerdote foi estabelecido na terra. E do ponto de vista bíblico, segundo a palavra de Deus, o primeiro sacerdote que Deus escolheu foi Arão e a sua família. Deus traz uma visão poderosa, esplêndida para Davi, para que ele escrevesse esse salmo, ou seja, para que Davi pensasse que estar unido com Deus é algo que vai nos fazer revelar o Deus que cremos através das nossas vidas. E neste salmo o Senhor nos mostra, irmãos, a força de um grupo que depende da sua unidade, da sua união. Ou seja, a unidade desse grupo, a unidade da igreja, ela está forte em Deus. E isso que Davi nos mostra neste salmo, que nós temos que ser dependentes de Deus, que você precisa demonstrar que você depende de Deus. Em muitos momentos nós temos facilidade de expressar, de dizer com palavras que dependemos de Deus, mas o que vai provar se você depende de Deus ou não são as suas atitudes, são as minhas atitudes, que vai mostrar para o mundo, que vai mostrar para as pessoas que convivem conosco, os nossos irmãos, os nossos familiares, a nossa casa, são as nossas ações diante deles e diante de Deus. E que essas pessoas precisam estar em comunhão
com Deus. E aí, irmãos, nós não podemos esquecer, a unidade é essencial para os seguidores de Deus. Eu digo para você hoje, se a gente diz para as pessoas que nós somos cristãos e nós não temos comunhão, tem alguma coisa errada, tem algum problema aí, e você precisa de acertar essas questões. Eu preciso de acertar essas situações da minha vida. Nós não podemos dizer que somos seguidores de Deus, seguidores de Cristo ou cristãos, se nós não temos comunhão. Alguma coisa está errada. E aí, você e eu precisamos de fazer uma autoanálise. Precisamos de olhar para nós mesmos e ver aonde estamos falhando. O que está nos bloqueando de saber compreender essa pessoa. De saber como entender de uma forma, diante de Deus, tratar essas pessoas. E como eu já disse, irmãos, quando a palavra de Deus diz que o reino dividido não prospera, que a igreja de Cristo, ela precisa de estabelecer a unidade vivenciada. Você precisa de compreender o seu irmão melhor. Eu preciso de entender vocês melhores. Nós precisamos de ter algo que a gente fala muito hoje nos nossos dias. Relacionamento interpessoal. Talvez você já ouviu falar muito sobre essa palavra. Mas talvez, e nós cristãos, talvez em algum momento das nossas vidas temos esquecido disso. E os relacionamentos interpessoais é saber como entender o outro. É como se eu fosse me colocar no lugar dele. Eu não sei quais são as dificuldades. Em alguns momentos nós temos essa dificuldade de saber os problemas de uns dos outros. Sim, mas você precisa de se colocar no lugar do seu irmão. Você precisa de buscar a cada dia de Deus, do Espírito Santo, das Escrituras Sagradas, um estilo de vida onde você começa a exercer isso de forma natural. Porque de uma coisa eu acredito, irmãos, e eu creio nisso, e acredito no que eu vou te dizer agora. Se você pedir isso para Deus, Ele vai te dar. Ele vai te dar com certeza ações que você vai conseguir ter um bom relacionamento com as pessoas. E eu acho que hoje, nos dias que estamos vivendo, na era que nós estamos vivendo, existem muitos problemas que, quando você começa a analisar muitas situações de pessoas que estão vivendo dilemas, e você começa a investigar, a raiz do problema, sabe onde está? Em não compreender o outro melhor. Sabia? Tristezas, mágoas, depressões, iras, raízes de amargura. A raiz de amargura, se vocês não sabem, pode matar. A raiz de amargura tem criado câncer na vida das pessoas. A raiz de amargura tem mais matado gente que se diz cristão do que pessoas que não conhecem a Deus. Como entender isso? Como se atentar para essas questões? Como buscar de Deus uma forma de se viver para que a gente possa superar essas ações, essas situações da nossa vida? Só aqui, tá? Somente aqui. Nós precisamos de ser como os bereanos. O apóstolo Paulo vai dizer que os bereanos eram tipos de cristãos que eles não acreditavam em qualquer pessoa que subia nos púlpitos, nas tribunas para pregar. Não é que eles eram pessoas duvidosas. Entenda isso, por favor. Não me interprete mal, em nome de Jesus. Eles eram cristãos que iam se convertendo e criam na palavra, mas eles conferiam tudo aquilo que o pregador estava dizendo. Se o que o pregador estava dizendo tinha coerência da palavra, amém. A palavra de Deus se confirmava no coração das pessoas. A palavra de Deus se confirmava em salvação de pessoas.
E é exatamente isso que eu quero dizer para você. Seja como os irmãos de Bereia. Busque conhecer, aprofundar os seus conhecimentos na palavra de Deus. Aprofundar o seu conhecimento diante do Senhor Jesus. E quando a gente decide buscar a conhecer a palavra de Deus, a conhecer as Escrituras Sagradas de forma profunda, você pode ter certeza. O Senhor também vai te dar algumas qualidades, sabia? Ele vai conceder para você qualidades. E uma igreja unida é a igreja que vai vencer. A igreja que vai chegar até o final, até o dia que Jesus voltar, dizendo: vinde benditos de meu Pai e possuí por herança o reino que vos está preparado. Ela tem que estar unida. Isso é uma característica da igreja. A igreja precisa de estar em sintonia com Deus. Você precisa de estar conectado ao Senhor, para que você, na sua vida como ser humano, você consiga viver bem com o seu próximo e com seus familiares. A gente não pode esquecer disso. Às vezes a gente pensa muito na unidade, ou seja, você buscando de uma forma individual diante de Deus. Não, esqueça isso, impossível. Sabe por quê? Porque você corre um grande perigo. E eu digo isso, irmãos, por algumas experiências. Existem pessoas que começou, cristãos, né? Conhecidos nossos, que começou a imaginar que sem congregar era possível estabelecer unidade. Não tem como. Eu digo para você, se você já pensou isso, apague isso da sua mente em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus também nos diz, como mandamento, que nós temos que congregar. Davi era salmista, era músico, pastor, e dizia assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é um mandamento. Então quem negligencia isso, está pecando também. Está em condição errada. Ele vai dizer no Salmo 84, só para vocês terem ideia, como a gente precisa de pensar nisso. Como que congregar é um mandamento de Deus. Ele diz assim, Salmos 84, versículo 11: meu Deus, vale mais um dia diante do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar da face da terra. Isso é um mandamento. Deus está ensinando para você, nesse texto, para mim, através do salmista Davi, que sem congregar é impossível você ter comunhão. Se você pensou ou tem pensado em deixar de congregar, está pensando de forma errada. E esse não é um pensamento que provém de Deus. É um pensamento que às vezes, por não vigiarmos, a sua carne está massageando. A sua carnalidade, a minha carnalidade, está fazendo com que isso seja aflorado na minha consciência. E aí, se nós não tivermos o Espírito Santo, se tivermos o Espírito Santo em nós, esse tipo de pensamento vai banir da sua vida em nome de Jesus. Esse tipo de pensamento vai banir da minha vida em nome de Jesus. Mas se nós não tivermos inclinados para a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus, nós poderemos ser seduzidos e cairmos da presença do Senhor, nos afastarmos de Deus. Mas não esqueça de uma coisa: a unidade é primordial para nós. Eu não sei o que você tem pensado sobre isso. Eu não sei o que você tem pensado sobre isso. O que vem à sua mente quando você pensa sobre essa palavra unidade? E eu digo agora, no ponto de vista bíblico, por que alguns fatos não se realizam ainda nas nossas vidas, no nosso contexto de vida cristão? E algumas vezes é porque nós não temos essa unidade como estilo de vida, essa unidade dada por Deus como forma de se viver.
Mas glórias a Deus por isso, porque o Senhor está nos alertando hoje. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de restauração, hoje é dia de renovarmos a nossa vida, a nossa fé diante de Deus, porque Ele está nos abrindo os meus olhos e os teus olhos aqui hoje, em nome de Jesus, para que os pontos principais da unidade, em nome de Jesus, se estabeleçam nas nossas vidas de uma vez por todas, irmãos. A gente quer ver o reino de Deus crescer. Eu quero ver muito, muito. Não sei se vou ver em vida, mas quero ver. Enquanto eu viver, eu quero colaborar. Eu quero contribuir. Esse é o seu papel, meu irmão, minha irmã. Você tem que ser ponte de Deus na vida das pessoas. Você precisa ser a ponte de Deus na sua casa. Você precisa ser ponte de Deus na vida dos seus filhos. Você precisa ser ponte de Deus na vida da sua esposa, na vida do seu noivo, no seu convívio familiar. Ou seja, quando eu digo uma ponte, ou seja, a ideia de estar ligado, a ideia de estar junto, a ideia de pensar a mesma coisa diante de Deus. É isso que Deus quer. Eu tenho certeza que você quer ver essa igreja crescer, mas muito mais o desejo de você ver crescer é você viver. Você precisa de viver. Para você viver, você precisa de se doar diante de Deus. E aí nós temos a palavra de Deus. Eu quero ler alguns textos agora que vai dizer a respeito dos benefícios da união. Ou seja, uma comunidade, uma igreja que entende dentro da palavra de Deus o que é estar unido diante de Deus, o que é a união, qual a importância da união. A palavra de Deus nos tem algumas orientações. Eu quero ler para vocês. Que diz, está lá em Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Em nome de Jesus. Eu quero ler alguns textos e gostaria que os irmãos refletissem muito sobre esses textos que nós estaremos lendo aqui. Diz assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhes resistirão. Porém, o cordão de 3 dobras não se arrebentará com facilidade. Olha o que a palavra de Deus nos dá. Isso são benefícios. Ele diz aqui que nós somos como um cordão de 3 dobras. Isso nos dá a ideia de segurança, de proteção, e que nós não vamos ser vencidos pelo mal, não, irmãos. Você não vai ser vencido pelo mal, você não vai ser vencido pelas trevas, porque você vai estar unido com Deus e com seus irmãos, com a sua família, com todos que estão ao seu redor. Isso é benefício. Mas é benefício para quem vive isso. Benefício só pode vir para quem acredita. Benefício só pode ser dado para aqueles que querem viver a vontade de Deus. Isso é fato. Isso é inegável. Romanos 12, 13 também tem outro benefício para a gente. Diz assim, em nome de Jesus, eu quero ler Romanos capítulo 12 e o versículo 13. São tudo benefícios que Deus concede para aqueles que de fato se colocam na condição de servos e de igreja do Senhor. Diz assim, 12, versículo 13. Olha o que diz a palavra de Deus para nós: compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Isso é um exercício, ou seja, a igreja que compreende isso, ela consegue ajudar as pessoas. Ela não só ajuda os que convivem com ela, os irmãos da mesma comunidade, não, mas ela vai ajudar quem está necessitado. Você vai ajudar o necessitado até próximo da sua casa, seu vizinho. Você vai ajudar até pessoas que trabalham com você no seu setor de trabalho. Você vai ter esse sentimento de empatia. O que é isso? Se colocar no outro, no lugar do outro. E outra, uma coisa que nós vivemos hoje, talvez você não tenha conseguido vivenciar esse sentimento de empatia. Sabe por quê? Eu também, em alguns momentos, não. Sabe por quê? Porque talvez por passarmos por aflições, por passarmos por dificuldades,
você começa a pensar, não, como é que eu vou ajudar? Se eu ajudar essa pessoa, pode me faltar. Se eu ajudar esse outro com a necessidade, eu vou passar a necessidade talvez daqui a 1 ou 2 dias. Está vendo onde a gente está negligenciando? Nós podemos estar negligenciando a palavra de Deus. Nós podemos estar falhando. Então, quando nós pensamos dessa forma, nós estamos colocando em questão a nossa falta de fé diante de Deus. Nós estamos colocando em questão que nós não temos uma fé suficiente diante de Deus. E aí, quando você não tem uma fé suficiente diante de Deus, você não consegue ajudar os outros. Você não consegue estender a mão. E se você não conseguir estender a mão, você também não vai conseguir ter unidade. Olha o perigo aí pra gente, irmãos. Olha o perigo. Que Deus nos ajude. Que Deus nos capacite. Que Deus nos ensine. Que Deus nos fortaleça. E nessa área eu já tive muitas experiências. Eu não vou contar aqui agora para não tomar o tempo. Mas em alguns momentos Deus me deu alguns toques assim, dizendo, olha, peraí, quem está te dando trabalho? Já começou dizendo para mim assim, você tem emprego por quê? E às vezes algumas ações que meio que estranhas, né? Às vezes a gente acha que isso é estranho, mas não é estranho. É Deus dizendo para você, quem te deu emprego? Foi eu. Está faltando alguma coisa em casa? Na parte de alimento? Está faltando alguma coisa na parte do vestiário? Não. E graças a Deus eu só tenho a agradecer a Deus, porque assim, quanto mais eu direciono as minhas mãos para essas coisas, ontem mesmo eu fui presenteado com um grande presente lá, por quê? Porque por a gente ter, por graça de Deus, esse desprendimento. Esse desprendimento você precisa de ter, irmãos. E eu digo que esse desprendimento não é humano. Você, na sua condição humana, você jamais, eu digo com convicção, você jamais